E Maria foi embora. Bueno, seguimos acá en esta conversación tan interesante con Mónica Galilé sobre violencia de género en Brasil y en Argentina. Epa! No escurinho, não. Oh, você viu como é que é? Vamos Não, ver. Vamos, aí não, vamos vou tentar. sair. Eu vou sair para Espera você aí. chamar de novo. Ok, e por acaso não dera bem? Espera aí. Tambores y cores, hoy con Mónica Calilé, líder del Instituto Amulierada, hablando sobre violencia de género. Vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Olha aí, eu de Agora, novo aí. agora sim, ótimo. Olha, eu por um minuto pensei que iria acontecer de novo aquilo, né? Mas já deu certo. Olha, então estamos falando sobre esse assunto de como as leis, nos procedimentos, no como vão a vida das leis, muitas vezes os protocolos, os processos, o modo que a lei ativa. E então, eu estava falando que a lei argentina já existia, mas foi a partir de 2015, com essa grande movimentação das mulheres, dos grupos feministas, que ganharam as ruas, que começou a se aplicar políticas públicas específicas com orçamento, para poder concretizar muitos dos direitos que estavam estabelecidos na lei protetiva das mulheres de 2009. E aí começou um processo muito interessante, porque veja bem, é, e eu agradeço a Carla Carrizo, né, por essa ajuda para nós colocar, porque ela é diputada atual, né, e trabalha muito nas novas leis que tem que se trabalhar para continuar garantindo esses direitos. E ela me contava que depois dessa grande mobilização, que hoje justamente se cumprem 5 anos, cambiou, mudou muita coisa. A violência de gênero se tornou parte da agenda pública de verdade, entendeu? De verdade. A gente começou a visibilizar o processo de femicídio, o que era isso, a partir desse grande movimento que se chama Ni Una Menos, né? Ni Una Menos, que reuniu mulheres de todos os estratos políticos, sociais, uma coisa impressionante, e aí começou esse processo do femicídio como agravante dos delitos, né? E a punição cresceu. Mas também começou uma luta por, de algum jeito, combater os dois tipos de violência que existem. A violência explícita, e vocês falam bem sobre esse assunto, né? Quem está na militância feminista, e a violência implícita, a explícita e a implícita, né? E aí nós também pegamos a costume de vocês de dar um nome às leis. E então saiu a Lei Brisa. Vou te contar, a Lei Brisa, é o nome de Brisa Barrio Nuevo, uma neném que nesse momento tinha 3 anos, com 2 irmãs. A mãe foi morta pela a conduta agressiva do pai. E elas ficaram no comando da tia, mas não tinha recurso econômico algum. Então, o Congresso argentino estabeleceu, a partir, creio que foi do ano 2015, 2016, uma lei que se chama Lei Brisa, em nome dessa menina,
onde o Estado argentino assume uma reparação econômica de uma aposentadoria mínima, um salário mínimo seria para vocês, para as filhas e os filhos de vítimas de femicídio, entendeu? Então, as filhas das vítimas de femicídio contam com o Estado argentino que garante uma mínima sustento econômico para elas. Isso se chamou de Lei Brisa. Mas também se trabalhou muito a legislar sobre outro tipo de desigualdades ou violências explícitas, como o acoso laboral no trabalho. E aconteceu também que se foi modificada a Lei Madre de 2009 e se dictou em 2015 a lei que tem outro nome de mulher, que é a Lei Micaela. Micaela. Tá? Micaela. A Lei Micaela, que também foi ditada no governo anterior, a Lei Brisa. A te contar, a Lei Brisa foi uma luta de uma ONG que se chama La Casa do Encontro, La Casa del Encuentro, Muito da famosa. Fabiana Túñez, é a militante feminista que lutou por essa lei e conseguiu que o governo, que o parlamento argentino sancionasse. Depois foi ela nomeada por o ex-presidente Macri como presidente do Instituto da Mulher da Argentina, tá? E comandou o instituto até dezembro do ano passado, que trocou o governo. Mas depois da Lei Brisa aconteceu a Lei Micaela, que também foi muito importante. Sabe quê? Porque essa Lei Micaela estabeleceu a formação, capacitação de todos os funcionários públicos dos três poderes no cuidado e proteção da mulher e a luta contra a violência de gênero. Quer dizer, foi estabelecida a obrigatoriedade de todo funcionário público do Poder Judiciário, Executivo e Legislativo, tá, se formar, se capacitar nos conceitos, no ponto de vista da violência de gênero e os valores da igualdade de gênero. Essas duas leis foram muito importantes porque ninguém pode fazer nada sem conhecer. Ninguém pode amar uma coisa sem conhecer. Ninguém. Então, que você estabeleça para todos os funcionários públicos essa capacitação é muito importante. Até o presidente da República Argentina recebeu essa capacitação em assuntos de violência de gênero e de luta pela igualdade. E depois, o que a Carla, nossa deputada, dizia é que também tem outras violências implícitas e que agora, no trabalho do Congresso argentino, e dos grupos feministas também está em lutar não só contra a violência explícita, sino também com a violência implícita. E aí, o assunto da paridade de gênero na estrutura das diretórios da empresa, de clubes de futebol, das cooperativas, de todas as áreas onde a mulher não tem uma presença, as mulheres estão lutando por isso e se dictaram várias normas nesse sentido. E também uma coisa importante que ele me marcou é o seguinte, que você também estava falando. A violência da mulher adulta tem, em geral, o femicídio como eixo. Quer dizer, o femicídio é a grande violência que se exerce sobre a mulher adulta. Mas tem outro aspecto da violência, que é a violência sobre a mulher e a mãe adolescente, né? Que para nós é entre 13 e 16 anos. A Argentina tem uma alta taxa de gravidez adolescente, infantil adolescente. Quer dizer, alta taxa de gravidez de mulheres de 13 a 16 anos. Em geral, esse embaraço adolescente tem muito a ver com a violência, com o abuso infantil. Então, tem um grande trabalho para lutar contra esse tipo de violência da mulher de 13 a 16 anos
e se estabeleceu um plano que se chama o Plano ENIA. O Plano ENIA, o que procura é prevenir a gravidez adolescente, e se modificou uma coisa muito importante, você que é criminalista, né? Que foi o delito de abuso sexual infantil na Argentina, até 2 anos atrás, era um delito de ação privada. Quer dizer, sem, se a vítima, ou no caso de ser uma adolescente, se o tutor, os pais, não faziam a denúncia, a justiça não podia trabalhar. Isso foi mudado, e então esse delito se tornou de ação pública. Quer dizer que não precisa da denúncia, claro. Então, também isso mudou o processo penal, e o abuso sexual infantil conseguiu ter um ataque, né? Um processo que tornasse mais concreto a luta contra o abuso sexual infantil, que tem a mulher como vítima, nesse caso, mulher adolescente. E outro assunto também que tem que ver com a violência implícita, né? É assunto do aborto, que aqui também já é um debate que se deu no ano 2018, depois de muitos anos, ainda não foi sancionado, mas na Argentina temos uma lei de 1921 que estabelece a possibilidade do aborto em caso de risco para a saúde da mãe, o abuso sexual, mas que não estava regulamentada. Então, nos hospitais públicos não acontecia esse procedimento para garantir que essas exceções fossem garantidas pelo Estado. Mas começou todo um debate em torno do aborto, que também hoje é uma das eixos da luta dos grupos feministas. Mas em termos de violência de gênero, aí o que se mostra é como uma lei-mãe estabelece todo um procedimento que possibilita você entrar a garantir direitos, mas se não são acompanhados com políticas públicas, com capacitação, com colocar na agenda e na consciência, é muito difícil de que esses direitos sejam concretizados. Assim que é uma luta permanente por garantir que esses direitos que estão na lei, que estão na letra, possam ser exercidos. E aí, então, com Maria da Penha, voltando para a lei, foi uma grande referência. E foi uma grande referência essa condenação de direitos humanos, com essas 9 recomendações, onde a partir daí a lei surgiu, a partir daí se indicaram esses procedimentos e essas obrigações do Estado brasileiro. E aí se congeniou, né? Como a gente, no caso da nossa Maria, a gente 30 dias atrás conseguiu salvar, através de uma equipe, com você no comando, mas com mulheres e homens do bem, no processo de salvatagem, assim também levando esse processo, no caso da Maria da Penha, essa conjunção dessas 2 instituições que eu te falei, que uma dedicada à luta contra a violência, e a CLADEM e a SEGIL combinaram com a Maria da Penha, e aí conseguiram, depois de um longo processo na comissão da OEA, lograr essa condenação que o Brasil cumpriu. Assim que aí você tem também, quando eu também sou advogado, né? Quando muitas pessoas falam para que serve o advogado, o direito, bom, o direito serve para isso. Nesse caso, o direito internacional e os direitos humanos como eixo. E se tornou a violência de gênero um problema de direitos humanos. Quer dizer, que tem ao Estado como responsável se não garante esses direitos. E esse é um grande avanço que vocês conseguiram. Com a lei, mas com essa condenação que conseguiu o Estado, que conseguiram vocês, para que o Estado brasileiro assuma a sua responsabilidade. E a partir disso, todos os estados tiveram que dizer, olha, vamos cumprir, tá? Então é muito interessante esse processo da lei,
E vocês aí nos marcaram um caminho que a gente tenta recorrer do mesmo jeito. Agora, sim, quando você fala sobre a questão do nosso caso concreto, né, de quase um mês atrás, a gente traz... Acá, neném. ¿Por qué no me decía qué? Estamos falando com a Mônica. Saludá-la. Hola, Moni. Olá, Moni. Então, quando a gente vai para um caso concreto, porque assim, a lei é única, ela está ali no papel, ela tem que se fazer cumprir. Uhum. Mas nesse caso, apesar de que os casos têm uma tipificação na lei, tanto no Brasil quanto na Argentina, o que é violência doméstica, o que é violência psicológica, o que é patrimonial, o que é sexual, porque as duas leis, tanto a da Argentina quanto do Brasil, se preocupou em fazer uma redação dizendo violência doméstica familiar é isso, violência física é aquilo, assim, de forma bem leiga, né, para a gente não entrar nos esmiuçar da lei. Então, o que acontece? Mas cada indivíduo é diferente. Claro. Se a gente fosse buscar aqui o direito internacional para socorrer aquela vítima que a gente estava há quase 30 dias atrás, talvez a gente ainda estivesse com ela aqui no Brasil. Claro, claro. E a morosidade não é... Eu não estou aqui desconsiderando as leis. Muito pelo contrário, eu sou a defensora das leis, estudo a lei todos os dias, viro de cabeça para baixo o tempo todo, mas a gente precisa criar estratégias que não estejam só nas leis. Quando você fala de homens e mulheres de bem, é isso, é essa rede. Aqui no Brasil tem um programa, um grupo chamado Homens pelo Fim da Violência, né? Se eu não me engano, é aqui no Nordeste também, no Ceará, uma coisa assim. Que os homens, eles se organizaram para tratar desses casos. Inclusive, a nossa Lei Maria da Penha, ela é tão maravilhosa na sua redação, como a de vocês também, porque se inspiram na nossa, ela prevê uma ressocialização do agressor, criando núcleos de ressocialização do agressor para que ele não venha a fazer novamente. Tá? Aí quando eu vou para o caso concreto da vítima argentina, que estava aqui no Brasil em cárcere privado, que não conhecia o idioma, que não conhecia ninguém, se a gente fosse usar só as prerrogativas da lei, só o que diz a lei, né? Porque a lei não é engessada, a gente certamente estaria com ela aqui. Por quê? Apesar de ser uma lei moderna, ela ainda é lenta. O processo ainda é lento. E muito mais agora, nesse momento de pandemia. Vamos analisar assim. Uma mulher em situação de violência aqui no Brasil, ela tem direito realmente à passagem. A passagem que foi financiada com seus recursos, porque se as pessoas não sabem, foram seus recursos. Se não fossem os seus recursos, ela ainda estaria aqui, possivelmente numa casa-abrigo. Mas ela só estaria numa casa-abrigo se ela fizesse um boletim de ocorrência. As delegacias estão funcionando, mas estão funcionando de forma limitada. Inclusive, a própria delegacia daqui, uma das delegacias maiores aqui, num determinado bairro, estava com 8 agentes contaminados de Covid. Então, como é que uma mulher em situação de violência, né, que estaria acompanhando ela, iria para uma delegacia para me expor um risco de uma contaminação viral? Por quê? Para ter acesso a esse direito que está na lei, né? Que a mulher, ela tem que ter todos os mecanismos. E dentro dos mecanismos, ela teria uma passagem. Ela teria uma passagem. E a gente sabe que a passagem custou quase R$2.000. Uhum. Ela não tinha mais que R$5 no bolso. 5, 10, né, reais no bolso. Então, você veja, eu tenho uma lei moderna, uma lei aplicável, vocês também têm, você até poderia pedir aí, nesses grupos aí de mulheres e tudo mais, alguma deputada que fizesse, mas até isso acontecer,
ela certamente ou estaria lá com ele, ele consumaria a violência, que era a morte mesmo, porque ele já tinha ameaçado com a faca. Ela já teria entrado num estado profundo de depressão e se acostumaria com aquela violência, porque, na verdade, nem a família dele foi a favor dela, né? Ele era brasileiro e ela argentina. Mas a família dele deveria ser imparcial e apoiar ela, dizer a ele, deixa ela ir embora. Mas nem ir embora ele não permitia e ela não tinha dinheiro. Ela não tinha dinheiro para voltar. Então, se eu vou pelos caminhos, porque aqui tem, né? Você tem condição de pegar, a mulher mora em outro estado, mora em outro município, mora em outro país, você tem um financiamento público para isso. Mas nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, quantas mulheres estão como esta argentina estava? Ela ainda teve você, Ivo. No momento de descuido dele, ela pegou o celular dele e conseguiu fazer, porque o dela ele já tinha quebrado, já tinha danificado. A primeira coisa que eles fazem é tirar a comunicação da vítima. Ela foi até você, você de um contato inesperado comigo, para falar de cultura, porque através da cultura e da arte é que a mulherada faz esse trabalho, que a gente fez com a Maria, de detectar, de encontrar. A cifra que não vai para a delegacia, nem vai para os obituários, termina passando pelas organizações sociais. Muitas vezes a gente resolve o problema das mulheres sem entrar na delegacia. Porque no caso dela, só serviria ela entrar na delegacia para ela conseguir uma passagem ou um abrigamento. Porque foi você que teve que financiar a hospedagem dela. Tudo bem, a gente conseguiu com os amigos um local para ela ficar. Mas teve a questão financeira, porque a violência doméstica, ela onera os cofres. Ela já foi dita há muitos anos, que vem se dizendo, a Organização Mundial de Saúde, que a violência contra a mulher é uma pandemia. É uma questão de saúde pública. Muitas vezes os números da violência contra as mulheres é contabilizado pelo sistema de saúde, porque a mulher apanha, se machuca, vai numa clínica, num hospital, faz o medicamento e volta para casa. Ela não vai para a delegacia. Porque o rito processual ainda é lento. É lento. E aí, no caso concreto dessa argentina, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu liguei para o sistema de garantia de direito. Eu, como advogada, tenho acesso. Liguei, olha, tá com a situação assim, assim, assim. Eu preciso resgatar essa pessoa. A primeira coisa que a pessoa me disse do outro lado da linha foi: já registrou o boletim de ocorrência? Aí eu disse do outro lado da linha: como? E eu tenho aqui a notícia que a delegacia mais próxima está com 8 pessoas, funcionários de Covid. Como é que eu vou levá-la para a delegacia se eu primeiro preciso resgatar? Eu gostaria que você me ajudasse a resgatá-la. Ah, mas a gente não pode entrar dentro da casa sem um flagrante delito. Quer dizer, ele teria que estar lá estrangulando ela, esfaqueando ela para poder... Mônica, aí eu quero te dizer que vamos cumprimentar a nossos amigos. Está nosso vice-presidente da 14 bis, Mário Gabriel Palmiciano, nosso irmão, conselheiro maior, Néstor Madrid, que colaborou nesse processo de resgate dessa menina argentina, Eduardo Cabet, da Venezuela, Adriana Mercurio, da Argentina, Ani Mercurio, da Argentina, nossa amiga, grande amiga Karina Costa, nosso grande amigo, o grande mestre meu, Jaciara Franca, e temos aí a Natália Yáñez. Eu te falei que tenho várias referentes, né, da luta da militância feminista, e Natália Yáñez é uma, que ela milita no sul do país, na Tierra del Fuego, em Rio Grande, e a Carla Carrizo, que é diputada nacional, que trabalha muito nessas áreas. E o que você fala é uma coisa muito importante, quer dizer, os operadores das leis. Quem são os operadores das leis? Os funcionários, os advogados, o juiz, o secretário, a polícia. Então, o primeiro
é que eles peguem consciência e se capacitem do ponto de vista da violência de gênero. Por isso é tão importante aqui a Lei Micaela, porque se você não tem funcionários que entendam o que você está falando, faz boletim de ocorrência, nós falamos de denúncia. Denúncia é o mesmo que boletim de ocorrência. No momento onde tem o Covid, não tem possibilidade nenhuma de sair para fazê-lo. Onde também, como você fala, não tinha nem possibilidade de se comunicar, nem conhecia, não estava muito habituada, né, e esperta com o assunto das redes sociais, né? Mas pensa você, Mônica, e eu quero também refletir, né, com toda a galera aí, o que seria dela se essa rede, de fato, que a gente formou parte com você no comando, com Néstor, com o consulado argentino lá em Salvador, que agradecemos muito a colaboração, que o pacote que foi ao resgate com o motorista e eu, apoiando o que eu podia fazer desde Buenos Aires e ela aí em Santa. Se não tinha acontecido isso, o que seria dela hoje? Seria também, por acaso, vítima de femicídio? É isso que eu estou falando, Ivo. É isso que eu estou falando desde o início, Ivo. A gente tem as leis modernas, né? A Lei Maria da Penha é uma das leis considerada como a segunda melhor lei de proteção à mulher no mundo. Quando você pergunta a um brasileiro ou uma brasileira se conhece a Lei Maria da Penha, todo mundo conhece. Não conhece. Inclusive, eu vou fazer uma live depois lá no meu Insta também sobre isso. Esmiuçar a lei. Porque a lei, ela não é engessada. A Lei Maria da Penha, ela não é taxativa, o que eu quero dizer, não é um rol de medidas protetivas. Você tem que criar a rede de proteção. No caso concreto da pessoa argentina, da mulher argentina, eu não poderia usar a rede local. Porque eu estava vivendo, né, nós estamos vivendo um momento de Covid, onde a delegacia não tem o boletim de ocorrência online. E para eu fazer o boletim de ocorrência, eu precisaria dela ir pessoalmente. Mas para ela ir pessoalmente, eu teria que resgatá-la. Para eu resgatá-la, eu tinha que ir de encontro a ela, eu tinha que encontrá-la. Então eu pedi à autoridade competente para ir buscá-la. A primeira resposta foi boletim de ocorrência. Não tem, não posso fazer. Entende? Então, assim, no caso dessa menina argentina, a gente se uniu. Você desembolsou recursos próprios para resgatá-la. Mas agora que nós estamos falando aqui, tem mulheres brasileiras, tem mulheres argentinas, tem mulheres no mundo inteiro que não tem essa rede, que não tem esse network. Entendeu? Assim, a gente teve que usar a rede do pacote para ele ir, porque ele conhecia ela. Se eu fosse, eu ia ficar zanzando procurando uma pessoa que eu nunca vi. Ela não sabia onde era. O local onde ela morava é um local de periferia que não tem fácil acesso de carro. Eu pensei em usar um sistema de Uber, botar o endereço dela e o carro buscá-la. Mas o carro ia entrar na comunidade como? As pessoas vivem em periferia, em lugares que não tem segurança. Então, essa situação não está prevista na lei. Sim. É por isso que as organizações sociais de apoio à mulher, elas existem. Porque quando o sistema oficial de guarda da mulher não funciona, a gente tem que funcionar. E foi assim que a gente fez. O Nestor Madrid me alertou imediatamente. Mônica, toma o celular dela, isso eu já sabia. Toma o celular dela, mas olha a preocupação dele. Porque é uma pessoa esclarecida. Toma o celular dela e quebra o chip. Porque os telefones todos têm GPS. E o passo que ela deixasse o telefone ligado, o que aconteceria? Porque ela estava com o celular dele, que ela pegou o celular dele. Ele poderia localizar ela e todo o nosso esforço ia por água abaixo. Foram 5 dias de tortura. Quando eu encontrei, ela estava tão fragilizada que ela só chorava. Então aquela mulher jamais teria condição de entrar numa delegacia. Primeiro que eu não ia colocá-la, nem me colocar em situação de vulnerabilidade diante de um vírus, porque infelizmente
todo o nosso aparato policial ainda está desprotegido. Foi no segundo mês da pandemia, ninguém sabia como usar certamente os protocolos. E não tinha um boletim de ocorrência online. Eu não sei como é que está aí na Argentina, se tem um boletim de ocorrência online. Por quê? Pelo que eu vejo, vocês têm sistema de 24 horas, desse 144 e tudo mais. Mas o registro do boletim de ocorrência, uma medida protetiva, mandar buscar a mulher, ela tinha que ser mandada buscar. E qual foi a solução? A solução foi você desembolsar recurso com amigos daqui. Nós fizemos uma rede extrajudicial. Isso. Então, o que eu quero dizer é que a violência contra a mulher não pode se limitar apenas na rede judicial. Claro. Ela precisa da rede judicial para a punição do agressor. Mas para a proteção da vítima, qualquer um pode ajudar. E foi no caso concreto. No caso concreto, o motorista, o pacote, o Nestor, a moça da limpeza que ficou com o telefone dela, ajudando ela a se comunicar. Foi você na Argentina, foi o cônsul. Todas essas pessoas foram uma solução extrajudicial. Que as pessoas ficam esperando, não tem a lei, que a lei que resolva. Não tem a lei, ela que vai para a delegacia. Não é assim, nem aqui no Brasil, nem em lugar nenhum. O que nós precisamos é de uma sociedade que se incomode. Precisamos de uma sociedade que tenha empatia, que se coloque no lugar do outro. E não meça esforços. Eu fui levar lá no aeroporto 6 horas da manhã. Esse é o meu normal, esse é o meu dia a dia. Mas tem pessoas que não querem nem se incomodar. O problema dela, ela que veio para o Brasil, atrás de um homem, não sei o quê. Se ela estivesse no país dela isso não acontecia. Gente, vamos parar de julgar a mulher. Quem está sendo julgado numa situação de violência é o agressor. Claro. A ele não tem desculpas. Entendeu, Ivo? O que eu estou querendo dizer é que não adianta a gente ter leis importantes, a gente ter chegado na Argentina com uma presidente, aqui no Brasil temos chegado com uma outra presidente, e a gente ainda sofrer discriminação o tempo todo, pelo fato de gênero. Ou de gênero de cor. Não é porque eu tenho uma cor negra que eu sou uma mulher mais propensa a sofrer violência, seja institucional, seja no âmbito doméstico familiar. Claro que se essa mulher ela fosse argentina, ela tivesse dinheiro, ela não ia, a gente nunca ia saber o que aconteceu com ela. Não ia entrar na estatística como não entrou. O caso dessa argentina nos traz a perceber que a violência contra as mulheres, nesses números que a gente tem mapa da violência, tem um monte de coisa, ainda é subestimado. Claro. Que nós precisamos criar uma rede extrajudicial. Uma rede que faça essa mediação, que resolva, que ouça. Eu quero fazer um boletim de ocorrência. Tudo bem. Mas você sabe que você ir a uma delegacia, você vai ter que voltar para prestar depoimento, que você vai estar de frente com o seu agressor. Não, eu não quero ver mais ele. Então eu não posso conseguir sua passagem. E você está entendendo, Ivo? Então, assim, a lei está aí, a lei é para ser cumprida. A lei, por mais que ela seja injusta para alguns, ela tem que ser cumprida. Mas a gente tem que ver que vidas humanas importam. E nessa hora, nada pode ser maior. A gente só não pode passar por cima da lei. Então, a gente fez todo um trabalho de resgate, fomos buscar com o pacote, pegamos ela num lugar seguro, levamos para uma casa de hospedagem, um hotel, colocamos ela lá, dissemos a situação dela para quem estava se hospedado, até para ela não pegar um telefone e tentar se comunicar de alguma forma. Tivemos todo o cuidado, levamos no aeroporto, entregando na mão do consulado. Então, parece assim, a violência contra a mulher vai na delegacia e resolve. Não é assim, você tem que acompanhar a mulher até o último momento. Por isso que a Lei Maria da Penha criou os mecanismos de proteção às mulheres. Por isso que a lei de vocês, também de 2009, criou esses mecanismos. Porque a mulher precisa de uma proteção, não é só da proteção jurídica. Ela precisa da proteção da assistência social, da questão psicológica, que ela está afetada, que ela está fragilizada. É isso que eu estou querendo dizer aqui a você. Esse trabalho
só deu certo porque nós trabalhamos de forma extrajudicial. Apesar do seu país, você podia recorrer ao seu país e tentar conseguir a passagem dela via o direito internacional. Eu poderia aqui no Brasil tentar conseguir a passagem, colocar ela numa casa de acolhimento, mas as casas de acolhimento não estão recebendo cada Covid. Entendeu? Então, como resolver? Ah, não posso fazer nada. Eu disse para você, Ivo, não tiver jeito, eu vou botar dentro da minha casa. Bota da minha casa. Porque assim, a gente nesse momento, a gente tem que se despir das vaidades e ter empatia pelo outro. Empatia pelo outro. É isso que está faltando. A gente não consegue resolver a violência contra as mulheres porque ainda a mulher é vitimizada pela própria sociedade. A culpa é dela. Ela não tinha que vir para o Brasil. Ela estava no país dela. O que ela veio fazer aqui atrás de homem? Gente, não é ela que é a culpada da violência. A mulher nunca é culpada da violência. Quem é culpado da violência sempre é a sociedade dá as desculpas que ele estava bêbado, que ele estava nervoso, que foi por causa da pandemia. Quando moravam na Argentina, era amor. Veio para o Brasil, se revelou. Então, assim, não existe lugar seguro para as mulheres. Ela deu muita sorte. Eu digo a você, ela deu muita sorte. Quando eu lembro do caso dela, ela deu sorte. Por que ela deu sorte? Ele podia ter queimado ela com ácidos. Quantos homens no Brasil queimam as mulheres com ácido, como é na Colômbia, como é na Índia? Desfigura as mulheres. Se você for no canal do YouTube lá, o meu, você vai ver uma vítima de violência que ela teve o rosto todo desfigurado, perdeu metade do cabelo da cabeça e já estava separada dele há muito tempo. Então, essa mulher argentina, ela deu muita sorte, porque ele ficou só nas ameaças. E a gente foi rápido. Se a gente dependesse do processo normal da rede de proteção à mulher, tanto do Brasil quanto da Argentina, diga-se de passagem, ela estaria aqui ou morta. É isso que a gente tem que colocar. Me desculpe porque eu falo com muita emoção, porque é uma coisa que mexe muito com a gente. A gente sabe que temos que conseguir, pós-pandemia, discutir ainda mais como fazer essa tratativa de apoio à mulher, sem necessariamente a mulher ter que adentrar numa delegacia, porque quem já entrou numa delegacia sabe como é um lugar despreparado. As delegacias de proteção às mulheres, elas têm uma característica de ser um lugar acolhedor, mas muitas vezes, em muitas horas, não é nada acolhedor. Bom, Mônica, eu quero agradecer você essa noite maravilhosa, onde a gente falou de coisas tão importantes, né? Agradecer eternamente o que você fez pela nossa Maria, pela divulgação que você faz da lei da Maria da Penha nas suas lives, pelo trabalho que efetivamente você faz, porque, na verdade, eu consegui acreditar que você é uma militante de verdade, né? Não é só de parole, como se fala, né? De palavra. É uma militante de ação e quando a gente precisou de você, você actuou rapidamente, eficazmente e comandou um time que Deus, os orixás, colocaram aí para salvar ela. Então, quando os advogados sempre, né, dizemos, quando você vê as pessoas e o relacionamento com o direito, com os fatos, aí você pode avaliar realmente como é que as coisas acontecem. Então, quero agradecer eternamente você, a Instituto a Mulherada, por esse trabalho que vocês fazem sempre, permanentemente, e divulgando também essa consciência que tem que ter para conseguir esses alvos tão importantes. Quero agradecer eternamente ao Néstor Madrid, ao Consulado Argentino em Salvador, a Pacote, ao pessoal do motorista do carro, meu amigo Nunes e seus amigos, que assumiram a tarefa de resgatar ela numa área muito difícil, com nem saber também o que poderia acontecer, com narco, com lideranças, você sabe a rivalidade territorial que existe, mas ele assumiu o risco, resgatou ela, e todo o trabalho que se fez em torno da proteção dela, até, como você falou,
chegar até o aeroporto e entregar você na mão do consulado argentino e o consulado argentino colocar na mão das autoridades argentinas que já estavam avisadas de que além de um problema de salvatagem dos argentinos, tinha aí uma mulher que além de tudo isso tinha sido vítima de violência. E graças a Deus está aqui, está bem, graças a você, graças ao Instituto A Mulherada, graças a Nestor, graças a nosso cônsul lá em Salvador, o vice-cônsul e toda a equipe, muito agradecido, Pacote, o motorista. Um dia vamos contar como foi esse momento em que ela conseguiu sair, porque ela estava trancada, e conseguiu, através de um jeito, sair dessa prisão. Um grande beijo, Mônica. Eu quero só falar uma coisa para você aqui. Só para agradecer, eu queria só para fechar mesmo aqui, dizer assim que a Adri está dizendo que está apaixonada pelo que faz, muito obrigada. Continue olhando lá, a gente vai discutir sobre o livro, falar um pouco mais, discutir mais essa realidade. Mas eu quero dizer a você aí, Ivo, e a todo mundo, a gente não faz isso por dinheiro, tá? A gente não fez isso por dinheiro, não é pelo fato de eu ser advogada que eu fiz isso, que eu milito nisso. Eu também fui uma criança em situação de violência, numa época que a Maria da Penha sofria violência e estava indo para uma cadeira de rodas. Eu vi a minha mãe sofrer violência todos os dias. Eu sofri violência todos os dias, meus irmãos, minhas irmãs, todos nós sofremos violência. Porque quando uma mulher sofre violência, a família toda sofre violência. Então, meu pai era um agressor e eu não admitia, eu não conseguia entender por que um homem que deveria me amar a minha mãe, e ele agredia a gente. Eu tinha medo dele. Então, e eu ficava sempre com aquilo dentro de mim, dizendo por que minha mãe não vai embora? Eu tive que estudar muito, viver muito, para poder saber por que minha mãe não ia embora. Porque minha mãe era muito pobre para ir embora. Minha mãe dependia, não dele financeiramente, mas ela dependia do local onde ela morava. Ela não tinha para onde ir, não tinha delegacia de proteção às mulheres, não tinha lei Maria da Penha. Eu estou falando de década de 70, de 80, gente. Então, hoje a gente tem as leis de proteção às mulheres, mas a gente precisa fazer a corrente do bem. Essa corrente, Ivo, essa corrente, Nestor, essa corrente, Pacote, essa corrente, todo mundo que ajudou. Porque quando uma mulher sofre violência, toda a sociedade sofre violência. Nossos direitos são humanos. Então, a gente não trabalha por isso, porque quer aparecer, porque acha bonito, porque está na moda. Porque a gente viveu isso. Nós vivemos isso, nós somos uma pessoa que passou por uma situação de violência. E não foi pouco, viu? Foi até os meus 16 anos que eu vi minha mãe sofrendo, apanhando e protegendo a gente do meu pai, que era um agressor, quanto mais, né? Um alcoólatra, e que ele só chegava em casa para bater na minha mãe, para bater na gente, para jogar comida fora. Então, tudo isso está escrito, replicado no livro de Maria da Penha. Meu pai era um homem ignorante, era um homem que não tinha estudo. Mas quando você vai para a história de Maria da Penha, é a mesma história. Era um homem que tinha educação, que era um economista, um mestrado, mas, mesmo assim, ele maltratava a filha de 6, 4 e 1 ano e 8 meses. E eu vi meu pai, eu era a caçula, bater do meu irmão mais velho até a mim. Não sobrava ninguém. Quando ele chegava em casa, todo mundo apanhava. Então, minha mãe sempre dizia, minha filha, estude, que minha mãe só aprendeu a ler e escrever o nome para casar, exatamente como as mulheres tinham antigamente. O direito de estudar não era permitido. A minha mãe me dizia, minha filha, estude e não deixe que nenhum homem faça com você o que seu pai faz com a gente. Então, é isso que eu tenho que dizer a todas as mulheres. Não deixem que nenhum homem agressor, não um homem de bem, agrida uma mulher, pratique a violência. Vamos todas nos unir, principalmente nesse momento. Ligue para suas amigas, procure saber se elas estão bem. E aí, nunca mais a gente se falou, nunca mais vi você no Instagram, cadê você no WhatsApp? Ligue, que ela pode estar precisando de ajuda nesse momento que a gente está falando. Então, a gente precisa fortalecer essa rede do bem, ligando, mandando mensagem, bom dia, como vai? E aí? Porque nesse processo de pandemia, as mulheres estão dentro de casa trancafiadas, e muitas delas, e se ela demorar de responder, vá, tente, dê um jeito de ir na casa dela, que pode ter certeza que o celular dela pode ter sido destruído por esse agressor, por esse pai que não respeita
o direito de ir e vir, os direitos humanos das mulheres. Essa é a minha mensagem. Obrigado, Ivo. Amo você, amo a Argentina, amo tudo. E que o amor possa ser maior do que toda essa violência que a gente vê contra mulheres, crianças e idosos, não só do Brasil, como do mundo inteiro. Muito obrigado, Mônica, foi um prazer. De novo, eternamente agradecido a você por ter nos ajudado a resgatar a nossa amiga. Um grande beijo, parabéns pelo trabalho e a gente daqui a pouco se vê ou falamos de novo. Hoje deu certo tudo, a transmissão foi ótima e aqueles que queiram ver de novo essa transmissão, a gente vai subir no canal da 14 Bis 2020 a partir de amanhã. Já pode entrar no nosso canal, la 14 Bis 2020. Um abraço para quem mandou mensagem para mim aí. Tchau, tchau. Não dá para ler, não dá para falar. Obrigado, obrigado. Um grande beijo. Beijo, beijo. Chao. Obrigado. Bueno, qué linda noche, hablando de temas de violencia de género en Brasil y en Argentina. Gracias, Natalia Yáñez. Gracias, Carla Carrizo. Natalia es una gran militante allá en el sur del país, militante política y militante de la causa feminista, a quien recurrí hoy y me dio una data muy importante, a nuestra querida amiga diputada Carla Carrizo, que también me dio la posibilidad de acceder a la última información legislativa de la Cámara de Diputados, ya es diputada nacional, y tiene un papel relevante en muchos aspectos de la vida pública, pero básicamente en estos temas. Yo le reconozco a ella una gran capacidad y agradezco a ella. Y bueno, nos vamos a ver mañana si Dios quiere. Un beso grande, nos vemos, chao.